Olá, professores e professoras, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de BNCC. Essa é a nossa terceira unidade do módulo 1. Eu sou o professor Junielson e nessa aula nós vamos falar sobre as mídias usadas na construção do material didático para o estudo online. O objetivo dessa aula é conhecer as principais mídias utilizadas na educação e definir aquela mais adequada para ser utilizada no processo de ensino online. E eu gostaria de fazer alguns questionamentos a vocês, professores. Então, o primeiro deles é: qual a função do material didático na educação? O que são mídias e qual o seu papel na educação online? Quais os tipos de mídias nós, professores, podemos utilizar na educação online? Então, é importante que nesse momento você pause o vídeo, responda esses questionamentos e dê prosseguimento à aula. Então, qual a função do material didático na educação online? O material didático tem a função de mediar o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, seja na educação presencial, seja na educação à distância. Mas nessa última, ele tem um papel ainda mais importante. Por quê? Porque nesse tipo de ensino, não há a presença física do professor. Ou seja, aluno e professor se encontram em ambientes físicos diferentes. Por isso, o material didático é determinante para a apresentação e para a difusão dos saberes para os nossos alunos. Mas, afinal de contas, o que são mídias? E qual o papel dessas ferramentas na educação online? Mídia é todo meio de comunicação que tem a finalidade de transmitir informação e conteúdo variado, como jornal e revista impresso, rádio, TV e mídia digital. É toda a comunicação feita através da internet, como é o caso das páginas, dos blogs, dos sites, e ela surgiu com o advento da tecnologia e o surgimento da internet. Sendo assim, quais as mídias que nós professores podemos utilizar na educação online? Basicamente, as mesmas que nós já utilizamos no processo de ensino-aprendizagem presencial, no dia a dia, na nossa sala de aula. De acordo com esses dois autores, existem 4 tipos de mídias, que eles classificaram como mídias em texto, audiovisual, áudio e mídias online. E aí nós vamos destacar um pouco sobre cada uma delas nessa aula. É importante aqui também ressaltar que o que nós estamos buscando fazer nas escolas não é educação à distância, mas o ensino mediado por tecnologias. Então, é importante entender que, diante da situação da pandemia do coronavírus e por seguir recomendações do Ministério da Saúde, é necessário o afastamento social. Daí, então, é importante adotarmos meios para que a educação possa continuar. O primeiro deles, que é a mídia em texto, é todo tipo de texto disponibilizado para os nossos alunos, seja no formato digital ou no formato impresso. Nesse primeiro caso, nós podemos disponibilizar textos para os nossos alunos através de sites, blogs, mas também nós podemos mandar para eles o PDF através do WhatsApp ou do Facebook. E os materiais impressos, fica aí a recomendação para ser enviado, por exemplo, para a escola, para que a escola disponibilize para aquele aluno que não tem acesso à internet, que não tem ou até mesmo que não tem o smartphone, para poder ter acesso a esse material. Sempre é importante colocar uma avaliação ao final, uma atividade de 3 a 5 questões, para que ao final o seu aluno possa sistematizar aquilo que ele leu. E adotar textos curtos, com leitura fácil, para que o aluno não perca o interesse. Esse tipo de mídia é encontrado nos livros-textos de cursos à distância, por exemplo, artigos, livros ou capítulos de livro e até mesmo as nossas apresentações em slide. Olha que legal! As nossas apresentações em slide, quando elas estão no formato em que não é só imagem, por exemplo, você pode disponibilizar para eles que eles vão estar estudando, uma vez que o conteúdo já está resumido, certo? E eu gostaria de chamar a atenção, por quê? Porque uma vez que você disponibiliza um texto para os seus alunos, é importante que você demonstre a estrutura daquele texto, ok? E é utilizar uma linguagem simples, tá? Que seja adequada para o teu público. Então, se você está trabalhando com adolescentes, é importante você ter uma linguagem voltada para esse público. Se é para EJA, que seja voltado para EJA.
Não exagerar nas informações, então os textos, né, procurar ter um tamanho médio de 3 a 5 páginas no máximo, e dizer o que você objetiva com aquele material, né, ao final da leitura. Então, é sempre importante deixar isso bem claro. Nesse tipo de material, é importante adotar palavras, verbos e frases e evitar outras, ok? Então, algumas palavras que precisam ser evitadas são aquelas que são longas, abstratas, raras ou muito técnicas, mas é importante adotar palavras curtas, concretas, que sejam familiares e que tenham bastante sentido. Os verbos, evitar aqueles transformados em nomes abstratos ou verbos no pretérito, né? E dar preferência por verbos de ação no presente, ok? As frases, evitar as frases largas, pouco estruturadas, passivas, dando preferência por frases curtas, bem estruturadas e ativas, né? Então, é importante destacar que as frases curtas, né, elas passam uma mensagem para o seu aluno mais rapidamente. Ao contrário das frases longas, né, que muitas vezes o aluno se perde, ele não sabe o que, né, o que a frase quis dizer. Então, isso causa um desconforto e gera um desinteresse para o nosso aluno. A segunda mídia é a audiovisual, é sem sombra de dúvida a mais consumida pelos nossos jovens e adolescentes, até por nós mesmos professores, né? Quando nós precisamos de um conteúdo mais prático, né? E que passe uma mensagem mais rapidamente, nós vamos em busca desse tipo de material no YouTube, certo? Então, ele adota tanto a imagem quanto o som, tá? E é importante porque nesse tipo de material você pode motivar o seu aluno, problematizar um determinado tema, registrar, sistematizar a aprendizagem deles, certo? Então, por isso, você pode estar utilizando qualquer tipo de material na forma de vídeo, né? Seja ele entrevista, aula, clipes, documentários, filmes, reportagens, tá? Sempre importante ter o cuidado de analisar o material previamente. Assim, você passa para os seus alunos material de qualidade. Quero destacar que estudos revelam que, mesmo não tendo uma imagem de qualidade, mas quando o vídeo não tem um som legal, ele provoca o desinteresse da pessoa que está fazendo o consumo desse tipo de material. E o uso desse tipo de mídia tem sido cada vez mais defendido, né, no ensino online, mas também no ensino presencial, né? Acredito que todos os professores gostam de levar vídeos para os seus alunos e que eles também gostam de visualizar, né? Então, de acordo com William Glasser, né, na sua pirâmide da aprendizagem, quanto mais ativo o aluno se encontra no método de aprendizagem, mais ele aprenderá, né? Como é o caso de ensinar. Isso fica bem claro para nós, professores, quando nós ensinamos um conteúdo, a gente consegue, né, fixar ele melhor. E quanto mais passivo o aluno estiver no método de aprendizagem, menos ele aprenderá, como é o caso de ler. Então, somente a leitura garante apenas cerca de 10%, né, daquilo que o aluno leu. Ok? E ver e ouvir, professor, como é que está nessa pirâmide? Ver e ouvir está aqui, né? Então, cerca de 50% daquilo que o aluno vê e ouve, ele consegue absorver. A terceira mídia, que é a mídia em áudio, ela adota o som, tá? É exclusiva, por exemplo, em cursos de idiomas, tá? Onde, por exemplo, utiliza apenas o áudio para que os cursistas possam identificar as falas, tá? Muito comum, por exemplo, nos diálogos de conversação. Um outro exemplo de áudio que está bem em alta são os podcasts. Esse tipo de material são entrevistas realizadas a um determinado profissional, né, de uma área, e posteriormente eles são disponibilizados em plataformas de streams, que é o caso, por exemplo, do Spotify, do Deezer, né, e de outras plataformas que podem estar disponibilizando esse tipo de conteúdo na forma de áudio. Ok? A quarta e última são as mídias online. Esse tipo de mídia é tudo aquilo que se encontra disponível na internet. E o aluno pode acessar, né, virtualmente.
É o caso dos sites, dos portais, páginas, blogs, né, plataforma do YouTube. E nesse tipo de material pode conter animações, jogos interativos, exercícios interativos, vídeos, fotografias, enfim, uma infinidade de mídias que podem estar tornando o material ainda mais interessante. Aqui nós temos a rede de relação entre os diferentes tipos de materiais didáticos. Essa rede foi elaborada por Possari e Neder, e essas autoras elas demonstram que alguns materiais eles assumem um papel central, né, no processo de ensino-aprendizagem online, como aqui, por exemplo, pode ser observado através dos materiais, né, das mídias destacadas em preto, enquanto que outras assumem um papel mais de complementar essas mídias de apoio, né? Então, pode-se destacar como mídia complementar os filmes, né, os vídeos, os seminários, os textos de alunos, tá bom? Livros, textos na internet, enfim. E aí, todos esses materiais, eles se relacionam, né, de uma forma ou de outra. Então, é importante entender como que um material pode levar a outro, né, e como que um pode estar complementando o outro também. Isso é muito interessante. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos. Espero que continuem no nosso curso e vamos em frente. Aqui são algumas das bibliografias que foram utilizadas para a elaboração dessa aula. Algumas delas, inclusive, estão disponíveis lá na apostila, que vocês podem estar tendo acesso.